Olá a todas, todes e todos, como queiram, sejam bem-vindos. Boa tarde, ainda é boa tarde. Eu feliz e honrado com a presença, a paciência e a audiência de vocês. Muito obrigado pelas manifestações. Hoje é dia 6 de janeiro, salve Tim Maia! Hoje é o dia de Santo Reis. Esse troço deu origem ao meu nome. Segundo meu pai, que era o Forrest Gump da família, contador de histórias, ele me contou que o meu bisavô era filho de índios. E o padre jesuíta que batizou ele, pelo fato dele ter nascido no dia 6 de janeiro, deu o sobrenome de Reis. Virando o assunto de gato para ganso, nós vamos falar agora de uma indicação de um livro muito legal, que eu acho que você vai gostar. Que é esse cara aqui, ó. Robert Johnson. É o cara que escreveu uma coletânea sobre o entendimento da psicologia masculina, feminina e do casal. Infelizmente eu não tenho todos, mas esse aqui eu tenho, eu li e eu gostei muito e é por isso que eu recomendo. Esse livro aqui, ó. Beleza? Fica a dica. Antes de começar, eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito querida, meu amigo João Scheffer. Ele foi o cara que abriu de alguma forma as portas para que eu pudesse sair de um emprego formal, CLT, para trabalhar com consultoria e trabalhar numa empresa do porte da Votorantim. Depois ele me levou para fazer um treinamento na Alstom e depois me levou para fazer um trabalho de KT ou de transferência de conhecimento dentro da CBC. CBC é uma indústria de cartuchos, bala de revólver. O que eu quero dizer? Vocês lembram daquele livro que eu mostrei ontem? Aliás, antes de ontem eu mostrei um livro. Esse aqui, ó, Vivendo, Amando e Aprendendo. Aqui tem uma frase que diz que a melhor forma de você se posicionar como ser humano é você reconhecer e agradecer toda a ajuda que você recebe durante a sua vida. E é por isso que eu digo para você, João Scheffer, muito obrigado. Agradecimentos finalizados. Antes de começar, eu preciso fazer uma errata do meu vídeo de ontem. Ontem eu disse que na campanha eleitoral de 1960 para a posse em 1961, quando no ano que eu nasci, tinha duas chapas, né? Vocês lembram? Para quem assistiu, tá sabendo do que eu tô falando, né? Mas eu cometi um erro, né? E eu tenho que dizer para vocês que eu errei. Eu não estudei o bastante. Olha só que merda. Eu não estudei o bastante. E aí, hoje, pesquisando um pouco mais, eu vi que tinha uma outra chapa. Na verdade, eram 3 chapas, ou 3, vamos dizer assim, grupos concorrendo pela presidência da República em 1960. Essa terceira chapa era formada por um paulistano muito conhecido, porque afinal ele foi prefeito de São Paulo, um cara chamado Adhemar de Barros. É coisa jurássica, tá? Então, ranhento não vai saber disso, né? A obra mais famosa dele, que era conhecida como o Buraco do Adhemar, era uma passagem subterrânea sob a Avenida São João, lá no comecinho, perto do prédio Martinelli, que por força do crescimento da cidade, a Erundina foi lá, derrubou tudo e fez aquela via subterrânea bem maior, tal e coisa, né? Mas por respeito eu não vou fazer analogia em relação à Erundina, certo? Bom, enfim,
Adhemar de Barros se candidatou à presidência da República e não ganhou, né? E aí, 9 anos depois, ele foi morrer em Paris. Olha que chique, né? Outro cara que era o vice era um cara chamado Fernando Ferrari, um gaúcho de São Pedro do Sul, uma cidade que eu não conheço, então não posso dizer do tamanho dela, enfim. Mas o relevante aí é que ele acabou falecendo em 1963, ou seja, ele não viu a desgraceira que a gente passou, né, depois de 64. Ele se aliviou, certo? Mas, falando do nosso presidente eleito em 60, com início de mandato em 31 de janeiro de 61. Jânio Quadros se dizia religioso, anticomunista, a favor da família e da moralização da sociedade. Nossa Senhora, esse discurso piegas me remete aos dias atuais, vamos combinar, né? É bem isso. Mas depois que tomou posse, olha a merda que ele fez. Ele condecorou o Che Guevara. Para quem não sabe quem é Che Guevara, Che Guevara é o símbolo maior da implementação do comunismo, sobretudo em Cuba, né? Foi com a ajuda dele que Fidel Castro conseguiu botar para fora do poder todos aqueles governantes que eram lenientes, ou seja, deixava rolar o fato de que Cuba, como é pertinho de Miami, foi transformada na época antes do golpe lá do Fidel Castro. Cuba era o local da Sodoma e Gomorra dos Estados Unidos. Todas as perversões, todas as sacanagens, todas as surubas que o americano enrustido não faz em terras americanas, ele ia fazer em Cuba, né? E aí os caras deram basta, né? Eu não estou apoiando, não estou elogiando, só estou descrevendo um fato baseado nas informações que eu recebi do meu Forrest Gump, ok? E aí, o que acontece? Quando o Jânio condecorou Che Guevara, isso de alguma forma fez acordar de novo as forças políticas que aterrorizavam o povo e traziam à tona o tal do bicho-papão do comunismo, certo? Aliás, essa foi uma das maiores desculpas da ditadura para poder terem tirado Jânio do poder, ok? Coincidentemente, essa desculpa ela foi jogada num debate da campanha da Manuela Dávila, pelo fato dela participar de um partido dito Partido Comunista, lá em Porto Alegre, e esse bicho-papão foi jogado pelo adversário para assustar os eleitores. E eu não sei se foi por esse motivo ou por outro qualquer, não vem ao caso agora, o fato é que ela não levou essa eleição, né? Uma questão importante que precisa estar na cabeça de todo mundo precisa ficar atento, né? Segundo Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, só está esperando uma oportunidade, ok? E isso dos dois lados, né? Eu sei que durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética,
essas grandes forças, elas conspiravam para derrubar governos de países que na cabeça deles eram países estratégicos e que de alguma forma precisavam estar alinhados com o pensamento deles. Isso é fato, a gente sabe disso, né? E aí, o que acontece? Só para você ter uma ideia do peso que tem essa fumaça negra que sai do esgoto das trevas, em 1955 tinha gente na aeronáutica brasileira que não queria permitir que Juscelino Kubitschek assumisse em 55. Coisa nova? Não, cara. Hoje fizeram uma hora no Congresso norte-americano para não deixar o Senado referendar a eleição do Trump. As imagens que eu vi me pareceram mais aquele julgamento das escolas de samba, onde aquele doido da Império da Casa Verde foi lá e rasgou os votos e assim por diante. Bagunça, né? Bagunça total. Um detalhe importante que garantiu a posse de Juscelino. No meio daquela fumaça negra, apareceu o Marechal Lott, aquele que tentou a eleição em 60 para 61 e, enquanto militar, garantiu que a democracia preservasse, que a vontade do povo fosse respeitada, né? Gente, a democracia brasileira ela é muito jovem. E aí o que acontece? A ameaça de golpe, né, é uma coisa constante. E isso, você, a sua avó, o seu tio, precisam realmente estarem atuantes e atentos para que a cadela do cio não cruze. Porque se ela cruzar, dá 2018. Entendeu? E aí, o que acontece? Só pra gente sintetizar esse troço. Essas forças que eu disse para você que emergem do esgoto das trevas, elas influenciam o povo brasileiro para que eles se degladiem. Se degladiem em nome de quê? Em nome de convicções deles e não das suas. Então, tem as suas convicções. Ou você vai pegar uma arma porque alguém mandou. Se você tiver uma arma e tiver que atirar, você tem que ter um motivo justo. E não porque alguém mandou. Não porque Deus mandou, porque Deus não manda você atirar em ninguém. Você percebe como a gente está amarrando as coisas? Não tem nenhum infeliz que te mande fazer uma atrocidade dessa, de tentar tirar a vida ou descredibilizar ou destruir a reputação de quem quer que seja. Entendeu? E tudo isso, gente, gira em torno de um negócio muito doido e que, na verdade, é muito simples. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre a questão social e política que norteia um posicionamento à direita ou à esquerda. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só rolar aqui a tela porque estou seguindo o meu roteiro para evitar falar muito. Nos comentários que você vai ver aí embaixo, aliás, no vídeo de ontem, eu já pendurei uma série de links para vocês
por favor, voltem nesse vídeo anterior e acessem os links. Você vai ver as duas musiquinhas que eu falei, a musiquinha subversiva e a musiquinha da Anaí, né? O cara tocando harpa é muito legal, tá? O jingle realmente é engraçado, não tem nada a ver com os jingles de hoje, né? E aí, gente, eu não vou muito mastigar esse assunto e até para vocês poderem se inteirar melhor, eu pendurei no vídeo 2 links do professor Alisson Mascaro da USP de São Paulo, que o discurso dele fala por mim, ou seja, são os fundamentos declarados nesses 2 vídeos do professor Alisson Mascaro que fundamentam o meu pensamento, né? As minhas opiniões. Eu ouvi, eu refleti e eu disse, absorvo e concordo. Concordo, professor da USP. O que você fala coincide com aquilo que eu entendo como certo. Todo mundo tem que fazer isso. Ver e ouvir, refletir e dizer, eu concordo, eu não concordo, certo? Então tá bom. Esses 2 vídeos do professor Alisson dizem e contam a história sobre o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Eu vou te dar 2 exemplos assim bem simplesinhos, tá? O primeiro exemplo é o seguinte: se você é membro da família Safra, da família Maluf, da família Setúbal, da família do Amador Aguiar, que são os caras dos bancos, dos maiores bancos brasileiros, do Bradesco, do Itaú, né? Do Safra e da Eternit, que é a empresa do grupo da família do Maluf. E aí se você tá nesse esquema, se você tem isso na certidão de nascimento, é fato que você é de direita na ótica histórica declarada no vídeo do professor Alisson Mascaro. Agora, se tu não faz parte dessas famílias, pensa bem, se tu é um pequeno empresário, tem lá um mercado, tá? Pode até ser de médio porte, mas você, de alguma maneira, pode ser ameaçado pela inauguração de um Extra ou de um Carrefour do lado da sua loja. Você pode falir. Concorda? Se você está nessa situação, desculpa, filho, você não é de direito. Você não poderia estar do lado direito da Assembleia que foi feita na França em 1700 e Guaraná com rolha. Porque você é impactado pelas ações dos capitalistas grandões, certo? Então, filho, se você não é safra, por mais que você queira, você não é rico o bastante para se dizer ou para ser categorizado como de direita. Se tu levanta cedo para trabalhar na sua casa, no mercadinho, no seu escritório de contabilidade, é porque você precisa bancar o seu miojo, seu papel higiênico, que nem eu. E se é assim, você, em tese, baseado num dado histórico, você deveria ser de esquerda, certo? Tenho algo a declarar. Eu como queijo prato com muito orgulho e eu arrodo queijo prato. Eu não arrodo presunto parma. Simples assim, tá? Então, não adianta você pagar de bacana, de pagar de letrado, de liberal e ter o nome do SPC e ter que ralar para poder pagar um empréstimo e ter que ralar para renegociar a tua prestação do Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica. Não adianta.
pode até enganar os trouxas, mas na hora que você deita a cabeça no travesseiro, a lembrança do perrengue, das dívidas, elas vão tirar o sono seu. Isso é fato. Você não precisa nem me dizer, eu sei. Eu sei das noites que eu passo em claro, sabendo que eu tenho uma dívida para pagar e que eu tenho que fazer o meu corre para poder pagar. Eu não sou capitalista, eu sou funcionário de uma empresa e às vezes o meu salário não dá conta de bancar aquilo que eu tenho de gasto. Acontece com todo mundo, não é verdade? Acontece, certo? Então, dá uma parada e pensa. Eu queria finalizar com vocês dizendo o seguinte: a minha bandeira, a bandeira do meu país, será sempre verde e amarela. Mas o sangue que corre aqui é vermelho, sim. Eu não nasci com sangue azul. Procura no dicionário, tá aí embaixo no meu link, o que significa ter sangue azul. O meu não, o meu é vermelho mesmo. Tá bom? Por hoje é só, gente. Eu agradeço a audiência e a paciência e te convido a seguir o tiozinho aqui. Clica aí no inscrever-se, compartilha, ativa o seu sininho, porque aí todas as vezes que eu gravar um vídeo você vai ser notificado. Isso se não for incomodar, claro, né? Eu tô aqui para falar um pouco de mim, para contar um pouco da minha história, daquilo que eu penso da vida. E se de repente não te interessar, normal, de boa, eu vou aceitar com tranquilidade, né? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Eu respeito, tá? Mas se você curte e compartilha, pô. De repente a gente acha mais alguém que pensa do mesmo jeito. Ou que discorda em parte, e aí a gente conversa de novo e se entende, certo? Grande abraço para vocês. Fui. Até o próximo vídeo.